Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho mais sobre a relação de corrida e emagrecimento. Eu espero que esse vídeo te ajude a entender como que a prática da corrida auxilia no emagrecimento, se realmente auxilia, a magnitude dessa ajuda, né? Se de fato você vai emagrecer apenas por ter começado a correr, quais os outros benefícios da corrida além do emagrecimento. Então, a primeira coisa, né, para introduzir, a gente tende a pensar, o senso comum diz que a corrida ela é melhor para o emagrecimento por uma série de fatores, mas antes da gente entrar mais a fundo se a corrida de fato auxilia no emagrecimento, a gente precisa entender, mesmo que de uma maneira mais simples, como o processo de emagrecimento acontece. E aí, o ponto-chave para de fato alcançar o emagrecimento é um balanço energético negativo ou um déficit calórico. Então a gente pode raciocinar, a gente pode pensar o nosso balanço energético justamente através de uma balança, onde em um dos lados da balança entram o nosso gasto energético, né? Tudo aquilo que está sendo gastado de calorias de fato para nos manter vivos e nas atividades que a gente realiza no cotidiano. Ao pensar no gasto calórico, no gasto energético, a gente pode considerar algumas coisas, como por exemplo a TID, né, que é a termogênese induzida pela alimentação, pela digestão. Então, a depender das quantidades que você come e da divisão do que você está comendo, de quais macronutrientes você está ingerindo ou não, você consegue elevar ou diminuir esse gasto energético da digestão. Isso porque alguns nutrientes eles necessitam de mais energia para serem metabolizados, como por exemplo as proteínas, né? As proteínas têm essa característica de ter uma termogênese maior, de precisarem de mais energia para serem metabolizadas. A gente pode citar também, claro, o nosso metabolismo basal, que é basicamente a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para manter as nossas funções vitais, ou seja, para a gente conseguir continuar vivo, para o nosso coração continuar batendo, para a gente continuar respirando, para os nossos órgãos continuarem funcionando. Então existe essa parcela bem grande que é a contribuição do metabolismo basal, e aí a gente chega também na quantidade de energia que a gente despende em atividade física. E talvez, quando a gente está falando de gasto energético, esse seja o mais relevante em termos de intervenção, porque você não consegue, ou até consegue, mas é irrelevante, manipular, por exemplo, a termogênese induzida pela digestão, que isso ali vai corresponder a cerca de 15% da quantidade de calorias que você está ingerindo, e de qualquer maneira você vai ingerir isso, se você conseguir aumentar isso através da alimentação, vai ser bem pouco. O metabolismo basal, claro que a gente consegue alterar ele mais em intervenções de longo prazo, né? Então a gente sabe, por exemplo, que quanto maior seu peso, maior seu metabolismo basal. Então se você entra, por exemplo, numa rotina de treinamento de força que visa hipertrofia e você de fato aumenta a sua massa muscular, você pode também aumentar um pouco o seu metabolismo. Mas o que a gente mais tem controle sobre intervenção é na atividade física. É o gasto provindo da atividade física, que é de fato onde a corrida se encaixa. E aí do outro lado da balança a gente tem o que a gente está ingerindo, que é basicamente aquelas coisas que a gente está se alimentando, né? Que a gente está colocando para dentro do nosso corpo em formato de alimento e que se transforma ali depois de ser metabolizado em energia para a gente conseguir viver. O emagrecimento depende desse déficit calórico. Então você necessariamente precisa estar ingerindo menos calorias do que você está consumindo, para que você de fato entre num processo de emagrecimento. Sem essa condição de déficit calórico, você não consegue emagrecer. Então a grande questão aqui é se a corrida, se treinar corrida, impacta nesse gasto energético de uma maneira que você consiga ter um déficit calórico. Então a corrida ela é conhecida por ser uma atividade que gasta bastante calorias. E isso de fato acontece. Dentro das atividades possíveis de serem feitas, né, a corrida de fato é uma das atividades que mais vai gastar calorias. E aí eu peguei aqui uma comparação da corrida, né, de um treino de corrida com a musculação. Porque geralmente a musculação convencional é o primeiro exercício que as pessoas buscam quando estão começando ou quando tem o objetivo de emagrecer. Uma corrida a 10 km por hora para uma pessoa que tem
mais ou menos o meu peso, cerca de 74 quilos, vai ter um gasto energético de cerca de 720, 725 calorias. Enquanto um treino de musculação de 1 hora com alto grau de esforço para uma pessoa também do meu peso vai ter cerca de 440, 445 calorias gastas em 1 hora. Essa diferença, se a gente for pegar uma sessão por uma sessão, né, então 1 hora por 1 hora, ela é muito pequena comparado, né, com o tanto de energia que a gente precisa gastar para de fato emagrecer. Agora, se a gente coloca isso numa perspectiva de longo prazo, e aqui na comparação eu nem fui tão longe, eu coloquei supondo que eu treinaria ou 3 vezes de musculação por semana ou 3 vezes de corrida por semana, a diferença de calorias que daria em uma semana se ambos os treinos tivessem 1 hora. E aí seria uma diferença, né, de gasto energético de aproximadamente 840 calorias. E aí, a partir, né, do longo prazo, a gente já começa a perceber que, de fato, a corrida pode potencializar e pode ser mais útil para o emagrecimento quando a gente está olhando apenas pela perspectiva do gasto energético. Então, o papel da corrida no emagrecimento, quando a gente fala que corrida emagrece ou que auxilia a emagrecer, está pautada principalmente no alto gasto energético que a corrida provém para a gente quando a gente está treinando ela. Então, o principal e o que vai atuar de maneira direta no emagrecimento é esse gasto calórico, mas é importante você entender também que esse gasto calórico, lembra lá da nossa balança, ele também é ditado pela quantidade de comida que você está ingerindo. E quando a gente pretende induzir um déficit calórico, lembrando, ingerir menos calorias do que a gente está gastando, o mais fácil não é necessariamente aumentar o nosso gasto energético. Claro que isso tem uma contribuição importante para o emagrecimento. Mas como vocês perceberam, o gasto energético que a corrida vai providenciar, ou que qualquer atividade física vai prover, ele é muito baixo quando comparado ao potencial que a gente tem de ingerir calorias através da alimentação. Então, por exemplo, um hambúrguer e uma batata frita já corresponde ali àquele gasto que eu tive treinando durante 1 hora. E isso eu consigo fazer em 20 minutos e várias vezes ao dia, várias vezes por semana. Então, apesar da corrida ajudar no gasto energético, facilitar que você entre num déficit calórico, a principal variável que deve ser alterada, que deve ser manipulada quando a gente quer emagrecer, é de fato através da alimentação, através da dieta. O que significa que se você correr, se você treinar corrida durante horas e horas, mas você não tiver tendo algum controle da sua alimentação, possivelmente esse gasto energético ele vai ser irrelevante e você continua estagnado. Por isso que tantas pessoas começam a correr, começam a treinar musculação também e percebem que apenas treinando elas não são capazes de emagrecer, porque de alguma maneira elas estão compensando esse gasto que está acontecendo na atividade física através da alimentação. Mas a corrida, ela oferece outros benefícios que acabam ajudando no emagrecimento, que transcendem o gasto energético. Um deles é o aumento da aptidão. Então, algo muito interessante é que a corrida, propriamente dita, ela não gasta mais calorias do que uma caminhada, por exemplo, se você percorrer a mesma distância. Ou seja, se você percorre 1 quilômetro caminhando, ou se você percorre 1 quilômetro correndo, o seu gasto energético será o mesmo. Qual é a grande vantagem da corrida em cima da caminhada, então? Que a gente consegue, numa mesma janela de tempo, percorrer mais quilômetros, percorrer uma distância maior, fazer um trabalho maior. Então, conforme a gente vai treinando na corrida e a gente vai ficando melhor, a gente vai ficando mais resistente, a gente vai ficando mais rápido, numa mesma janela de tempo, a gente consegue percorrer mais quilômetros, o que significa que você vai gastar mais calorias conforme você for ficando mais treinado. Isso porque você aumenta a sua capacidade de treinar. Então, se num primeiro momento você começa a treinar corrida e você consegue manter, por exemplo, um exercício de 1 hora, 8 km por hora, daqui a algum tempo você já é capaz de sustentar a 10 km por hora esse exercício de 1 hora. Então, ao invés de você ter percorrido 8 km, você terá percorrido 10 km numa mesma janela de tempo. O que significa que você gastou mais calorias. Mas não necessariamente porque você está correndo, mas sim porque você está fazendo mais atividade física, você está fazendo mais trabalho de fato. O seu corpo se deslocou mais no espaço do que quando você
estava correndo numa velocidade menor. Então, conforme a gente vai treinando, a gente vai ganhando essa aptidão, a gente aumenta esse potencial de queima de calorias através do treino. E outras adaptações favoráveis ao emagrecimento também são adquiridas através da corrida. Desde questões mais psicológicas, então a gente sabe, já é bem consolidado na literatura, que a corrida, esportes de intensidade moderada para alta, feitos nessa janela de tempo, eles têm um papel muito importante na nossa saúde mental, principalmente sob aspectos de ansiedade. E da mesma forma que a maneira mais fácil de emagrecer, como eu acabei de dizer, é fazendo um controle daquilo que a gente está ingerindo de calorias, daquilo que a gente está se alimentando, geralmente o que nos leva a engordar é o mesmo motivo. Geralmente, né, a maior contribuição para o nosso ganho de peso não está relacionada ao sedentarismo, também, mas está relacionado a uma proporção muito maior àquilo que a gente está ingerindo, a quantidade de calorias que a gente está ingerindo. E muitas dessas calorias são de fato motivadas por um alto grau de ansiedade, por um alto grau de sentimentos deprimidos, né, que acabam gerando a necessidade de uma certa compensação. Então, uma vez que a gente melhora a nossa ansiedade, a nossa saúde mental através da corrida, a gente consegue também ter uma aderência muito melhor a qualquer plano alimentar, seja uma dieta, seja uma reeducação alimentar. Além disso, existem outras adaptações fisiológicas que são favoráveis, né? Como, por exemplo, aumento da biogênese mitocondrial. Então, a gente aumenta as nossas usinas de energia, a gente consegue oxidar mais gordura, dentre diversas outras questões, como, por exemplo, aumento da autoeficácia, né? Então, uma pessoa que é acima do peso, geralmente, ela não se sente capaz de realizar algumas atividades físicas, ela não se sente capaz de se manter num plano de dieta, e conforme você vai treinando e você vai mostrando para si mesmo que você sim é capaz de fazer muito mais do que você imaginava, você também cria um senso de autoestima muito melhor, que de fato é um dos pilares para emagrecer, né? O emagrecimento ele deveria ser motivado por um amor ao próprio corpo, não por um ódio ao próprio corpo, um ódio a si próprio. Então, quando a gente começa a perceber que a gente é capaz de fazer atividades que a gente não imaginava, a gente melhora muito essa questão de autoconfiança, de amor próprio, e aí de fato a gente consegue ter aderência. E aí, então, né, eu acabei citando a musculação e que corrida seria mais eficaz pro emagrecimento quando comparado com a musculação, mas isso não quer dizer que a musculação seja inútil, né? A musculação, apesar dela ter um gasto energético, dela proporcionar um gasto energético menor do que a corrida, ela propicia outras adaptações que a corrida não vai trazer. Como, por exemplo, né, um aumento, como eu já mencionei lá no início, do metabolismo basal em decorrência do aumento de massa muscular. O aumento de massa muscular, propriamente dito, que além de ter muita funcionalidade, de te trazer mais qualidade de vida, vai te trazer uma estética melhor. Então, quando você está pensando em um corpo definido, né, você quer ter um corpo definido, você não quer apenas um corpo magro. Você quer um corpo magro, né, com baixo percentual de gordura, mas com músculos aparentes, com músculos hipertrofiados e bem desenvolvidos. Coisa que a corrida não proporciona, mas a musculação sim. E aí, de fato, a corrida desempenha um outro papel no emagrecimento. Ela desempenha um papel, de fato, de melhorar o seu gasto energético, aumentar seu gasto energético, mas principalmente de melhorar a sua capacidade cardiovascular. A gente sabe que uma boa capacidade cardiovascular, um bom VO2 máximo, ele significa que você vai ser uma pessoa mais longeva. Inclusive, a maior parte dos problemas que estão relacionados ao aumento de peso, em termos de doenças crônicas metabólicas, de aumento da mortalidade, não está relacionada estritamente ao aumento de peso, mas também a uma baixa condição cardiovascular. Então, mesmo que você comece a correr, você melhore seu condicionamento cardiorrespiratório, mas você não emagreça, você já melhorou sua saúde, você já ganhou vários anos de vida. E ao mesmo tempo, você diminuiu muito dos efeitos deletérios que estar acima do peso proporcionam. E aí, os benefícios da prática de corrida, além da perda de peso, né, são vários. Como eu acabei de citar, da saúde cardiovascular, então você diminui muito
as chances de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, né, como por exemplo diabetes, doenças de perfil lipídico, né, como colesterol alto, um colesterol desregulado, você diminui a sua chance de ataque cardíaco, de acidente vascular cerebral. Então, melhorando a sua saúde cardiovascular, você recupera muito do que você perde de saúde quando você está acima do peso. E principalmente, né, algo que eu acho super benéfico de treinar corrida é uma questão de hábitos em cascata que acaba acontecendo. Então, a gente sabe que é muito mais confortável, por exemplo, né, treinar corrida quando não está um dia ensolarado ou quando o sol ainda não está muito forte, por se tratar de uma atividade ao ar livre, o que nos obriga, de certa maneira, ou a correr de manhã. Coloquei as medalhas ali para fazer parte do cenário. E tá bem embaixo da caminha do meu cachorro. Aí ele esbarrou na porta e se assustou, tadinho. Deixa seu like pelo susto que o Fredinho levou, por favor. Mas continuando. Então, a gente vai ter uma predisposição maior, né, naturalmente, de treinar ou de manhã ou de noite. E geralmente as pessoas costumam treinar de manhã, por se tratar de fato de estar uma temperatura mais baixa para iniciar o dia. Isso vai fazer com que, por exemplo, você durma cedo no dia anterior, que você evite o consumo de álcool no dia anterior, que você se alimente bem na noite anterior. Tudo isso, no longo prazo, acaba gerando uma consequência muito positiva para o emagrecimento e para parâmetros de qualidade de vida de maneira geral. Então, a gente não pode pensar na atividade física apenas como a atividade física que está sendo executada naquele momento. A gente precisa pensar na atividade física também como um estilo de vida, como algo que, além dela por si própria, vai promover várias outras mudanças que são muitas vezes imensuráveis. Mas eu não conheço ninguém, por exemplo, que começou a correr e falou: putz, comecei a dormir pior depois que eu comecei a correr, comecei a me alimentar pior. Muito pelo contrário, a gente tende a melhorar outros aspectos da nossa vida. E aí uma questão muito interessante também em relação aos benefícios da prática de corrida está relacionada à saúde mental. Então, inteiramente interligadas, não apenas por uma visão meio, sabe, zen, paz, amor, nada disso. É pela fisiologia mesmo, né? Muito das nossas emoções, dos nossos comportamentos, eles são regulados por parâmetros fisiológicos, né? Que é o que a gente chama de psicofisiologia. Então, quando você está triste, muitas vezes não é apenas porque o problema é você ou algo desse tipo. Existem desregulações químicas que acontecem no nosso sistema nervoso que levam a esse estado de emoções negativas. E tendo a corrida ou qualquer outra prática de atividade física, mas especialmente a corrida, porque parece ser mais promissora nesse sentido, como um aliado para melhorar esse âmbito de saúde mental, não quer dizer que vai te curar, mas que vai de fato trazer um pouco mais de conforto para você que talvez esteja passando por uma situação difícil, com certeza é algo que a gente deve considerar, né? A gente sabe que a gente vive uma epidemia de saúde mental que transcende a questão de estar acima do peso ou não. Pessoas magras têm problemas de saúde mental, pessoas acima do peso, pessoas super musculosas, pessoas que inclusive praticam atividade física. Mas a gente sabe que essas atividades, sobretudo, né, a gente tem muita evidência demonstrando que exercícios de endurance, atividades ao ar livre, elas melhoram muito a saúde mental. Então eu acho que, além da gente pensar na corrida com aquele fim competitivo, né, de quero melhorar meu tempo, quero postar no Instagram para ganhar vários likes, quero fazer parte desse grupo, que é muito legal, mas a gente pensar na atividade física também como uma maneira de mudar a nossa vida, além de parâmetros físicos, né? A gente costuma separar parâmetros físicos, fisiológicos, de parâmetros psicológicos, né? Quando na verdade essas duas coisas... E aí o resumo da ópera é: corrida ajuda sim a emagrecer, mas o emagrecimento é uma questão multifatorial que pode ser potencializada pela corrida, mas que às vezes vai precisar de uma intervenção psicológica, quase sempre vai precisar de uma intervenção nutricional. Então, corrida ajuda, mas corrida não resolve. E dessa maneira, eu te convido a se inscrever no canal, onde você vai ter diversos vídeos que vão te ajudar nessa sua rotina de começar a correr de maneira segura, de ver sua melhora. E eu também te convido para o meu evento online gratuito que vai acontecer dia 24 de outubro,
numa quinta-feira, às 8 horas da noite, onde eu vou te contar tudo o que você precisa para aprender a correr da maneira correta e para você alcançar seus 5 primeiros quilômetros correndo, sem nenhuma caminhada no meio, treinando apenas 3 horas por semana. Não se esqueça, se inscreve no canal, envia esse evento para aquele amigo que precisa correr, mas não sabe como começar, e te vejo na próxima.